Um Goblin enganado, traído e cruelmente torturado pelos humanos. Mas, e se ele tivesse a chance de voltar? De transformar sua dor em vingança e erguer-se contra a falsa justiça da Ordem Sagrada? Hoje, você vai presenciar o nascimento daquele que será conhecido como o Deus Goblin. Depois que ele foi capturado, uma semana inteira se passou na Vila Pacata. O silêncio da manhã foi quebrado pelo badalar de um sino, chamando todos os aldeões para o centro da cidade. Lá, no alto de uma plataforma, Lorde erguia a voz: "Aldeões, filhos de Deus, o ataque dos goblins trouxe destruição para a nossa amada vila." Sua voz ecoava, carregada de falsas emoções. 30 inocentes foram cruelmente massacrados. Os aldeões gritavam furiosos, jurando vingança contra os goblins. Lorde então pousava a mão sobre a foto de Kileia, a mesma que ele mesmo havia assassinado. Então ele dizia em tom solene: "A Ordem Sagrada purificou essas criaturas em nome do templo. A justiça foi feita." E Freya, a chamada Donzela Santa, avançava alguns passos e completava: "Meus filhos, continue orando com devoção ao templo. O templo sempre protegerá os fiéis." O povo da Vila Pacata aplaudia, reverenciando os cavaleiros e a ordem. E Freya sorria satisfeita, deixando escapar ainda mais de seu poder divino para aumentar a confiança cega de seus seguidores. Então, a cena corta para momentos depois. Agora, estamos em uma sala escura, repleta de livros, frascos e pergaminhos manchados. E nesse momento, a voz de Freya ecoava no ambiente: "A pregação de hoje foi um sucesso. Esses tolos continuam acreditando em cada palavra." Ela parecia sentada numa cadeira, segurando um frasco com um líquido escuro. "Agora vão rezar ainda mais e oferecer tributos ainda maiores." E Freya? A donzela olhava de canto, e quem a chamava era Lin. Na parede, preso em uma corrente e com uma máscara de ferro no rosto, estava Lin. Um de seus olhos já havia sido arrancado. Seu corpo estava coberto de cortes, resultado da tortura diária da Donzela Santa. E Freya caminhava até ele e dizia em tom frio: "Oh, isso é impressionante. Você ainda resiste? Agora entendo por que o templo não consegue exterminar os goblins." E Freya se levantava. Ela observava os frascos à sua frente e dizia: "Agora vamos ver qual veneno irei usar hoje em você." Lin rangia os dentes, tomado por uma fúria incontrolável, e com muita raiva ele gritava: "Você me enganou a todos e matou a Kileia. Essa é a sua ordem sagrada? Essa é a sua chamada justiça humana?" Antes que ele terminasse, Freya o perfurou com um estilete de madeira. Com um olhar insano, ela respondeu: "Goblin maldito, criatura repugnante e desprezível, ousa questionar a justiça da humanidade? Kileia foi enfeitiçada por você. A morte dela foi a sua traição." O poder de Freya se intensificava e um sorriso cruel surgia em seu rosto. "Goblins não passa de insetos. Para a Santa Donzela, falar com você já é um grande favor. Use esse corpo nojento para algo útil. Sirva como experimento." Nesse momento, um círculo mágico se formou atrás de Lin. Sua vida estava se esvaindo, sua existência sendo apagada pouco a pouco. Em seus últimos momentos, pensamento de arrependimento tomava sua mente. Tudo culpa minha. Reencarnei como um goblin, mas mantive aquela compaixão estúpida dos humanos. Pensei que seria justo. Pensei que seriam bons. Fraqueza e ingenuidade foram os meus maiores erros. As lembranças de sua tortura passavam como um flash em sua mente. Fui feito de brinquedo por Lorde e por essa vadia sádica. E se eu tivesse uma chance, jamais confiaria nos humanos de novo. Se eu pudesse voltar, eu despedaçaria seus ossos, drenaria seu sangue." De repente, sua consciência foi puxada para outro plano. Um vazio sombrio o cercava. Então, diante dele, uma janela se abriu. Sistema de simulação de vida Goblin ativado. Avaliando. Avaliação concluída. Você está morto. Por sua estupidez, você esqueceu que era um Goblin. Humanos nunca vão confiar em você, nem terão piedade. A voz do sistema ecoava em sua
sua alma. A dor desta semana será gravada em você para sempre. Seu fim é um dos piores destinos para qualquer reencarnado. E então, uma mensagem final surgia diante de seus olhos. Reiniciando. Uma nova vida começa agora. Diante daquela janela luminosa no vazio, uma pergunta surgia para Lin. Você quer começar de novo? Sim ou não? Lin arregala os olhos e em pensamentos ele divagava. Esse é o meu sistema? Ele só aparece quando eu morro? As palavras o fizeram refletir. Se ele escolhesse não, sua alma se dissiparia para sempre. Mas, se ele escolhesse sim, poderia renascer com todas as memórias intactas e voltar uma semana antes de sua captura. Ele ficou em silêncio por um instante. Então, um sorriso sombrio surgiu em seu rosto. Entendi. Essa é a minha chance. Se for para voltar, será pela vingança. E Freya, Loder, vou despedaçá-los. Sem hesitar, Lin escolheu sim. O sistema então respondeu, transferindo o anfitrião para a caverna dos goblins. Ding! Nova vida como um goblin reiniciada. Para ajudá-lo, alguns pontos foram creditados. Mas logo veio um alerta para ele e o sistema continuava. Embora tenha renascido, o perigo não acabou. A ordem sagrada já está a caminho. Se morrer novamente, o sistema não poderá mais reviver o anfitrião. Lin encerrava os punhos. Então, é tudo ou nada. Essa vai ser a minha vingança. Loder e Freya, pode esperar. Ele pediu dicas ao sistema. A resposta veio clara. Eu sou só um sistema de simulação de vida goblin. A cada 24 horas, você pode simular diferentes escolhas para prever o futuro. Cada simulação concede pontos que podem ser trocados por itens. Ao ouvir aquela resposta do sistema, Lin abriu um sorriso malicioso. Simulação? Então eu posso ver o que me espera e escolher o melhor caminho. Perfeito. Quero começar agora. O sistema então lhe apresentou 3 opções. Primeira, unir-se aos goblins e enfrentar Loder. Recompensa 10 pontos. Segunda, abandonar os goblins e escapar. Recompensa 5 pontos. Terceira, esconder-se e rezar para não ser encontrado. Recompensa 0 pontos. Ao ver as 3 opções, Lin refletia, mesmo se todos se reunissem, não podemos vencer Loder. Fugir pode me salvar, mas não basta. Ele escolheu a primeira opção para testar. O sistema simulou o resultado, e como esperado, todos morreram, mas Lin ganhou os 10 pontos. Esses goblins não servem para nada. Eu só queria os pontos mesmo. Ele abriu a loja de trocas. Um inventário se materializou diante dele, cheio de armas, mas a maioria custava muito mais do que ele tinha. Foi então que viu uma adaga élfica que poderia ser comprada por 10 pontos. Ele adquiriu a adaga élfica obtida, mais 10% de velocidade, mais 15% de força. Lin girava a lâmina em mãos, sentindo a diferença. Essa adaga é frágil, mas é afiada o suficiente para matar com um único golpe vital. Em seguida, perguntou sobre Kileia, e o sistema respondeu que, por causa da mudança na linha do tempo, Kileia não foi capturada e ela continuava viva na vila. Lin ficou chocado por um instante. Depois, sorriu aliviada. Então ela está salva. Que ótimo. Agora posso focar no que realmente importa. A minha vingança. Determinando seu caminho, Lin avançou para a saída da caverna. Do lado de fora, 2 guardas estavam de vigia. Um deles resmungava. Esses goblins são nojentos. O outro respondia. Aguente firme. Logo acabamos com isso. Lin ouvia aqueles guardas conversando. Ele cerrou os dentes e dizia baixinho: malditos, vocês matam até os próprios humanos. Se nem a própria raça escapa, então um goblin jamais será perdoado. Ele respirou fundo, levantou a mão ao nariz para se concentrar e, então, num tom delicado, fingiu a voz de uma jovem. Socorro! Alguém me ajude! Ao escutar aquela voz feminina, os guardas se entreolharam. Ei, uma garota, sorte é nossa. Vamos matá-la. Loder vai nos recompensar bem. Um deles caminhava até a caverna com a lâmina escondida atrás das costas. Ei, não tenha medo, sou um cavaleiro sagrado, vou te levar de volta. Ele não teve tempo de terminar. Num corte rápido, o sangue jorrou. O guarda caía morto, antes mesmo de entender o que aconteceu. Lin avançou da escuridão, os olhos cheios de ódio, segurando firme a adaga élfica. Venham, humanos! A vingança dos goblins começa agora!
E assim nasce um Goblin, não mais ingênuo, não mais frágil, mas um monstro guiado pelo ódio e pelo desejo da vingança. Se Freya e Loder pensam que havia vencido, mal sabem que criaram o terror que mudará todo o continente. O deus Goblin Acaba de despertar. e com isso, chegamos a mais um feed um vídeo. Gostaram? Deixa o like e se inscreva para você não perder os próximos episódios. Bom, fica com Deus, até a próxima e fui! Deixa o like aí, malandro.